Chega, 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 chega mais. Chega, 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 chega mais. Bem convidado da semana, Caldeirão Cultural. Arécio Soto de volta ao passado. Chega mais, é sensacional. Primeiro eu quero contar pra vocês um pouco sobre a história do Setembro Amarelo. A história do Setembro Amarelo começa lá nos Estados Unidos. A gente importa muita coisa americana, né? Como que começou o Setembro Amarelo? Ele começou como um movimento em 1994. Um adolescente de 17 anos tirou a própria vida numa cidadezinha do interior. E esse adolescente, ele é o motivo que fez com que esse movimento começasse. Esse adolescente chamado Mike, ele tinha um carro amarelo antigo. Era um Ford Mustang 86 amarelo. Ele era apaixonado por esse carro dele. Por algum motivo que ainda não se entende, ele tirou a própria vida, ele estava deprimido. E as pessoas começaram a fazer homenagens ao Mike, indo ao velório dele, indo aos eventos, sempre com uma fita amarela no cabelo, ou com uma roupa amarela, flores amarelas que eles levavam pro túmulo dele, pra homenagear o fato de que ele tinha aquele carro amarelo e tal. Uma das coisas que fizeram pra homenagear foi que eles imprimiram um cartãozinho e colaram nesse cartãozinho uma fita amarela. E o que estava escrito nesse cartãozinho? As palavras dos pais do Mike, desse menino que tinha se suicidado. E as palavras dos pais do Mike eram: por favor, não faça isso. Por favor, converse com alguém e peça ajuda. Então eles imprimiram 500 cartões amarelos com essa fita e instruções para alguém que estivesse pensando em tirar a própria vida, e a pessoa deveria pegar esse cartão e entregar esse cartão para outra pessoa. E eles distribuíram 500 desses cartões nos eventos que eram homenagens ao Mike. Distribuíram no velório dele, distribuíram nos eventos da escola, nos eventos do bairro. E aí 3 semanas depois, a família começou a receber notícias de pessoas que tinham deixado de cometer suicídio e buscado ajuda por causa desses cartõezinhos. Ocorreu um efeito cascata, um efeito dominó. Mais pessoas começaram a imprimir e distribuir esses cartões, mais eventos relacionados a isso começaram a acontecer. Como que isso chegou no Brasil? Esse movimento começou a crescer nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ele entrou numa data específica, que é ao longo do mês de setembro. Esse movimento foi muito incentivado principalmente pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Vocês já devem ter ouvido falar, o CVV. Você liga para o número do CVV e eles têm pessoas de plantão para atender você em momentos de crise e tal. É um trabalho totalmente voluntário. E o CVV trouxe essa campanha dos Estados Unidos para o Brasil e o negócio se popularizou. Então, graças a Deus, agora em setembro, nós podemos falar sobre esse assunto e as pessoas se interessam e querem saber sobre esse assunto. Hoje, para vocês terem uma ideia, mais de 20 milhões daqueles cartõezinhos de Setembro Amarelo já foram distribuídos nos Estados Unidos. O impacto do Setembro Amarelo no Brasil é um negócio enorme também. Então, quando a gente fala sobre um suicídio e o efeito cascata que ele provoca, normalmente o efeito cascata de um suicídio é que mais pessoas cometam suicídio. Então, muitas vezes, quando uma pessoa famosa comete suicídio, a gente vai ver uma epidemia de suicídios das pessoas que seguiam esse famoso, dos seus fãs. Quando um ator faz isso, quando um comediante faz isso, ou até quando alguém desconhecido faz isso, mas o seu grupo de amigos observou, a gente normalmente vê um efeito dominó negativo do suicídio. Alguns anos atrás a gente teve aquela série dos 13 porquês, que falava sobre suicídio, talvez alguns de vocês tenham assistido. Em inglês era 13 Reasons Why, né? E essa série, comprovadamente, nos meses seguintes da publicação da série, ela provocou suicídios. Por quê? Muitas pessoas se identificaram com a personagem principal, e aí, se identificando com a personagem principal, também se identificaram com a solução que ela encontrou pro problema dela. Solução, entre aspas, que foi esse ato extremo. E aí cometeram o mesmo ato. O que eu quero dizer pra vocês? Gente, a maioria dos suicídios causa um efeito cascata negativo, mas no caso do Mike, porque a família dele soube lidar com isso, levar uma mensagem oposta e uma mensagem de esperança para as outras pessoas, esse suicídio do Mike pôde causar um efeito cascata lá no fim das contas positivo. É óbvio que teria sido um efeito muito mais positivo se ele tivesse continuado vivo.
Mas dada a tragédia, a família soube fazer o melhor possível com aquela tragédia. Estamos começando mais um programa Chega Mais, com informação e entretenimento para você neste sábado maravilhoso, né? Setembro iniciando aí com muito calor, mas também a chuva logo estará chegando também, né? E nós temos hoje o convidado da semana muito especial, que é o professor Dr. Alberici. Ele é doutor em literatura pela UFNT. Ele vai nos falar um pouco sobre o seu trabalho produzido aqui durante 19 anos, né? 19 anos no estado de Tocantins. Inclusive, recentemente ganhou um prêmio, né, de reconhecimento, que é o título de cidadão tocantinense. Fiquei muito feliz, pois conheci ele ainda quando chegou em Araguaína, né, ainda no processo de implantação da UFT, e ele conseguiu demonstrar seu trabalho, desempenhar bem. É um grande profissional e toda a comunidade araguainense, creio que já conhece ele. É professor, é escritor, é pesquisador, é divulgador da história e memória do Tocantins, e nós não podemos deixar ele de fora, né? Muito bem, seja bem-vindo, Dr. Alberici. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Satisfação é minha. Quanto tempo eu queria, né, trazer você aqui e não dava certo, né? Sempre você é ocupado com alguma coisa, com muitos compromissos, que eu entendo, muitas viagens pelo interior do estado, né? De cidade em cidade, divulgando a literatura, e um trabalho belíssimo. E eu considero ainda pouco reconhecido pela comunidade araguainense, visto que ele tem muitos anos, já é um cidadão araguainense, né, na verdade. Mas agora, inicialmente, eu quero que vocês conheçam um pouco sobre as suas origens. Professor Alberici, o quê? Pedro Alberici. Pedro Alberici da Rocha, né? Então, professor Pedro Alberici, fale um pouco sobre a sua infância, sua família, suas origens, de onde você veio, por onde você andou, né? Eu sei que você viajou até pelo exterior, estudando tudo, batalhando, correndo atrás do conhecimento, da cultura, observando a cultura de diferentes países, regiões. Tem muita coisa para passar para nós aqui. Eu queria que você fizesse um resumo geral dessa passagem aí, no início, né, da sua infância. Fiquei sabendo que você é do Rio de Janeiro, né? Carioca. Da Gema. Eu sou do estado do Rio de Janeiro. Você é carioca ou é o Fluminense? Fluminense. Pois é, eu não sou carioca da Gema. Eu sou do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Volta Redonda. Muito bem, professor Pedro Alberici. Fale um pouquinho sobre a sua infância, suas origens, aonde você nasceu. Fiquei sabendo que lá para as bandas da região sudeste, né? Rio de Janeiro, parece. É verdade? É isso mesmo. Eu sou do estado do Rio de Janeiro, eu sou da cidade de Volta Redonda, a cidade do Aço, né? Mais conhecida pelo time de futebol, né? O Volta Redonda, o Voltaço, como o pessoal diz, e pelo Estádio da Cidadania, onde muitas vezes grandes clubes jogam nesse Estádio da Cidadania em Volta Redonda. Eu sou fluminense, até me perguntam, você é carioca da Gema? Não, eu não sou. Os cariocas são os da capital e os do Grande Rio. Eu sou do interior, da cidade de Volta Redonda. Então, a minha infância foi uma infância de dificuldade, né? Nos anos 60, eu tenho 63 anos, e nos anos 1960 eu cresci nessa cidade, Volta Redonda, Rio de Janeiro, de família muito humilde, e fui obrigado a estudar bastante, né? Minha mãe dizia, se você não estudar muito, você não vai chegar a lugar algum, você vai sofrer. Eu obedeci o conselho da minha mãe, o conselho do meu pai, que me incentivou muito a ler, um homem humilde, mas ele comprava livros para mim. Como era o nome do seu pai, da sua mãe? O meu pai chamava José de Oliveira Rocha, faleceu um ano retrasado, aos 90 anos. E a minha mãe estava... Qual a profissão dele? Ele trabalhava... Metalúrgico.
Metalúrgico? O pai era metalúrgico, só tinha o segundo ano primário, hoje o terceiro ano do ensino fundamental. Apesar disso, ele lia muito e me incentivou a ler. Ele comprava livros para mim, né? Mesmo ele sabia ler, né? E ele gostava de ler. Apesar de ser um metalúrgico, um soldador, né? Um homem que mexia com solda, mas ele dizia, olha, e ele é minha mãe, se você não estudar muito, você não vai conseguir vencer na vida. Então, eu estudei. E a sua mãe, ela estudava ou era mesmo do lar? Analfabeta. Incrível que pareça. Uma pessoa analfabeta está viva, com 89 anos, lá em Volta Redonda. Como é o nome dela? Judite. Né? Manda um abraço aí para a dona Judite. Aê, mamãe, como é que tá? Inclusive, lançamos um livro em homenagem a ela, cujo nome é Judiciário, né? Do Mineirês ao Papa Goiabas, com muitas expressões de Minas Gerais, muitas expressões que a minha mãe utilizava e utiliza. Certo. E o início dos seus estudos? Como você gostava de ler? Aonde você fez o ensino médio, naquela época, segundo grau? Pois é, exatamente, né? Segundo grau, era assim que se chamava. O meu ensino, primeiro o ensino fundamental e o médio, de sexto, do que hoje se chama sexto ano, porque quando eu comecei era primeiro ginasial, tinha vestibular para entrar no que hoje é o sexto ano, um tal de curso de admissão. Quem tem a minha idade aí, está nos ouvindo, está nos vendo, sabe disso. Então nós fizemos essa admissão, né? E fizemos do sexto ao nono, que hoje se chama sexto ao nono, ensino médio, que era o segundo grau, como você disse, no Colégio Municipal Getúlio Vargas, uma escola de referência pública de alta qualidade, lá na cidade de Volta Redonda. Certo. E a faculdade, nível superior? Nível superior foi começado do ladinho de Volta Redonda, na cidade de Barra Mansa. Veja, Barra Mansa, 8 quilômetros de centro a centro, 4 quilômetros de periferia ao centro. E você sabe, uma pessoa muito conhecida, araguaína, uma excelente poeta e professora, Luísa Helena de Oliveira da Silva, ela é quase minha conterrânea, ela é dessa cidade de Barra Mansa, que fica ali do ladinho da minha cidade de Volta Redonda, né? E a faculdade, eu comecei na cidade de Barra Mansa, no mesmo centro onde a professora Luísa se formou, que é hoje o Centro Universitário de Barra Mansa, o UBM. Mas eu fui concluir numa cidade próxima a Volta Redonda, chamada Valença, né? Então, eu fiz no SESMA, que é o que se chama, entre aspas, é a Universidade da cidade de Valença, onde eu me formei em letras em 1980. Certo. Enquanto você estudava, de origem humilde, qual a atividade profissional que você fazia para se manter, para sobrevivendo por enquanto o estudo começasse a dar retorno? É até engraçado, porque a profissão que eu tinha está extinta. Ela não existe mais. Mentira, ela existe com outro nome. Eu era, na carteira assinado, datilógrafo, né? A galera novinha não sabe nem o que é isso, porque o que era datilógrafo, hoje se chama digitador. A pessoa digita no computador em silêncio, mas as máquinas de escrever, elas eram barulhentas, né? Uma redação de jornalismo era um barulho, era um matraquear tremendo. Não sei, o Ares é novinho, não lembra, né, Ares? Mas... Olha, eu ainda cheguei a fazer o curso. O curso de datilografia? Datilografia, pois sim. É. Então, a galera nova não sabe nem o que é isso. Então, eu me mantive como datilógrafo. Eu era datilógrafo da Fundação Educacional de Volta Redonda, a FEVRE, lá na cidade de Volta Redonda. Era muito organizada essa área da educação na minha cidade, né? Então, eu era datilógrafo dessa Fundação Educacional e eu também comecei nessa época no jornalismo, aos 18 anos, o jornalismo impresso, né? Hoje está cada vez menos comum o jornalismo impresso. E eu tive o privilégio de ter coluna de aspectos culturais e coluna diária no jornal da cidade de Barra Mansa, essa cidade do ladinho da minha Volta Redonda. Qual o nome do jornal, você lembra? A Voz da Cidade. Está até hoje lá, a Voz da Cidade, diário, firme e forte. Legal. E irmãos, você teve irmãos? Rapaz, irmãs ou não? O pessoal brinca que antigamente não tinha televisão, né? Não. Mamãe e papai tiveram 13 filhos, né? Só tem um falecido, né? O Jonas morreu já faz nos anos 90, e nós somos 12 irmãos, no Tocantins somente eu, né? Os outros todos lá na Volta Redonda, né? Ou por perto. Neste período que você estava como datilógrafo, você começou também a esboçar os seus primeiros livros, né? Porque você já tem bastante
livros publicados. Qual foi seu primeiro livro? Você lembra aí? Rapaz, lembro. Como foi? A coisa mais interessante, eu escrevi o meu primeiro livro aos 11 anos. Calma lá. No caderno espiral, né? Lembra do espiral pequeno? Hoje em dia tem um espiral grande, está na moda, mas era um pequeno, no caderninho. E ali eu escrevi um romance chamado Rosas e Espinhos. Com o tempo ele se perdeu. Eu não resgatei nunca mais. Nas mudanças, todo manuscrito, escrito à mão. E depois, quando eu fiz 18 anos de idade, eu já comecei a escrever em máquina datilografando, mas eu fui lançar meu primeiro livro quando eu fui para Santa Catarina. Veja, eu me formei em 1980, em 1981, no começo do ano, eu fui morar na cidade de Tubarão, em Santa Catarina. E lá em Tubarão, eu lancei meu primeiro livro que se chama Tubarão 74, A Catástrofe, que é sobre a enchente da cidade de Tubarão, uma enchente terrível que aconteceu. Então, um livro baseado em fatos. Legal. E você, em certo momento, resolveu continuar os estudos, né? Porque até então você estava graduado apenas, né? E quando você resolveu fazer o mestrado, doutorado, e chegou até sair para o exterior... O pós-doutorado? O pós-doutorado. Fala um pouquinho sobre essa experiência sua, sair do Brasil, Sim. do interior, de uma cidade pequena, né? É verdade. E se aventurar aí Pelo mundo afora. pelo mundo afora. A Europa, né? Você foi para a Europa É inteira. verdade. Diga, como foi? Em que ano você saiu para... Na verdade, é bom que eu conte, se você me permite, antes dessa saída para a Europa, o doutorado teve a fase brasileira, né? Certo. Em 86, aos 26 anos, eu fui cursar minha primeira pós-graduação. Hoje você faz pós-graduação a nível de especialização na internet. Não sai de casa, depois de 6 meses conclui. Mas naquele tempo não. Era uma coisa feita ou durante a semana ou nas férias. E eu fiz 3 pós-graduações durante as férias. Foram 6 férias, janeiro, julho, sacrificadas para ter as minhas 3 pós-graduações iniciais. Uma foi literatura brasileira, depois língua portuguesa e depois literatura infantil juvenil. Isso foram as pós-graduações. Em 1990 eu entrei no mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Lembra? Eu já estava em Santa Catarina. Nessa época eu concursei, nesse meio período, perdão, eu me concursei no Estado, passei a ser um professor estadual, na cidade de Chapecó. Muito famosa a cidade de Chapecó, por causa do acidente da Chapecoense, né? O famoso acidente do time da Chapecoense. Então eu morei muito tempo na cidade de Chapecó, né? Fundei a Associação Chapecoense de Escritores, fui o primeiro presidente, está lá até hoje, foi de 86, mas eu entrei no mestrado em 1990, na cidade de Florianópolis, numa das melhores universidades do Brasil, a 7ª mais importante, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. Ali eu cursei o mestrado em literatura brasileira. Em seguida, né, eu entrei aí com esse mestrado, antes de concluir, eu passei a ser professor da Universidade do Oeste de Santa Catarina, fui convidado a Chapecó, e logo em seguida fui para o doutorado. Meu doutorado já foi no estado de São Paulo, na Universidade Estadual Paulista, numa cidade muito importante, muita gente conhece o nome, chama-se São José do Rio Preto. E na cidade de São José do Rio Preto, eu cursei um doutorado fortíssimo em teoria literária, com foco para tradução literária. Já nessa ocasião, durante o curso de doutorado, o meu orientador, Gentil de Faria, instou-me e eu fui por 2 vezes para o exterior nesses 4 anos de doutorado. A primeira vez foi para o Canadá, onde eu fiquei 3 meses na cidade de Vancouver, como visiting scholar, é o pesquisador visitante. E depois eu fiquei um período mais curto de 15 dias na Bélgica, na Universidade Católica de Louvain, sempre pesquisando sobre literatura, pesquisando sobre tradução, e nós, no ano de 2002, defendemos essa tese de doutorado em teoria da literatura. Bem, professor Pedro Alberici, nesta viagem de experiência e conhecimento, você chegou a fazer um livro, né? Registrando essa passagem pelo exterior. Está aqui, né? Mostra aí um pouquinho para nós. Eu tive o privilégio, está aqui, ó, anotações de viajante, Bélgica e Canadá, né? Crônicas do Tocantins e outras viagens, porque eu já escrevi depois aqui no Tocantins, é que eu fui lançar, com as crônicas de viagem. Foi recente, né? Relativamente. No primeiro momento eu publiquei nos jornais vários do sul do Brasil, e Mirassol, uma cidade próxima a São José do Rio Preto. Né? Então, aqui, aliás, na capa, acho que dá para focar, né? Dá. Está aqui a cidade
belíssima de Bruges, na Bélgica, uma cidade que eu visitei. Então eu fiquei na Bélgica, nesses 2 países, e realizei pesquisas muito fortes, né? No Canadá, sobre um escritor anglo-indiano chamado Rudyard Kipling, o autor do Mowgli, do Livro da Selva. E depois, anos depois, quando eu estive na Bélgica, aí eu fui pesquisar sobre tradução, porque eu tinha os referenciais teóricos da tese. E aí eu olhei os referenciais teóricos e pensei, onde é que eles estão? Estão na Bélgica. Por que eu não vou lá na Bélgica conversar com eles? Eu fui. Eu consegui, na época, rapaz, a passagem de graça pela VASP. A VASP era uma empresa que não existe mais, ela circulava no Brasil e tinha uma linha para o exterior. Justamente a linha, na época, ela fazia para Amsterdã, né, capital da Holanda, e depois para a Bélgica, que é a cidade de Bruxelas. E eu fui pela VASP com a passagem paga e doada pelo presidente da VASP, na época, que era o Dr. Wagner Canhedo. Veja só, né? Programa Chega Mais. Informação, entretenimento pra você. Todos os sábados a partir das 11h30 às 12h30. Um espaço exclusivo para nossa educação e cultura. Apresentação, Arésio Soto. Fantástico. Em relação à oportunidade de você vir para o Tocantins. Como isso aconteceu? Você ficou sabendo nos jornais que a Universidade Federal do Tocantins tinha sido criada, estava se estruturando e que nesse período muitos professores do Rio de Janeiro vieram tentar aqui. Que coisa interessante você falar nisso, sabe, Arésio? Porque, veja bem, a nossa Universidade Federal do Tocantins, ela foi criada no papel no ano 2000 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Ela foi implantada por Lula em 2003, mas a criação dela foi no ano 2000 por Fernando Henrique Cardoso. Então, no ano 2000, a conversa já começou. Eu estava justamente em São José do Rio Preto, cursando doutorado. Eu conheci uma professora de São Luís do Maranhão, né? E essa professora me disse, ela fazia mestrado, eu fazia doutorado, pessoa muito amiga, eu sou amigo da família dela, e fiquei amigo, né? Eu a conheci lá em São José do Rio Preto, ela cursando mestrado, eu cursando doutorado. Ela disse, vai abrir vagas no Tocantins, né? Estado novo, universidade nova, fique atento. E ela veio um ano antes de mim, ela veio em 2003, e eu continuei me correspondendo. E em 2004 eu prestei concurso. Eu me lembro que fui fazer a prova na capital. Ela não está mais no Tocantins, voltou para São Luís. Ela era professora da Federal do Tocantins, do FT, campus de Porto Nacional. E eu então fiquei na casa dela, vim fazer as provas em Palmas, que é relativamente perto ali, né? E graças a Deus eu passei, entrei para a Universidade Federal do Tocantins e escolhi a cidade de Araguaína. Não é? Achei Araguaína uma cidade muito interessante, porque ela é um polo, né, que fica equidistante da paraense Marabá e da maranhense Imperatriz. E é uma cidade crescente, como está crescendo até hoje, está explodindo a nossa Araguaína, né? Não para de crescer. Então, eu ali percebi, esse é o lugar, né? Então, graças a Deus, eu fui para Araguaína. E quando você aqui sempre lecionou no curso de letras, ministrando aulas, ou também realizou que eles chamam de preparatório, né, com os alunos, extensão. Isso, curso de extensão. Incentivo à pesquisa. Isso, verdade. E aí, quando começou esse projeto, a ideia na cabeça da literatura tocantinense? Justamente em 2004, no ano que eu cheguei a Araguaína, né, já preparei um trabalho de pesquisa, né, visando a mapear quem eram os escritores que tinham livros publicados até 2004, até aquela época. Foi um trabalho simples, um começo de trabalho. Eu me lembro que na época eu queria montar um programa de rádio, rapaz. As rádios na época não se interessaram pelo projeto, infelizmente, que era um programa de música caipira, veja, não é sertaneja. Todo respeito à música sertaneja, à música sertaneja universitária, mas o projeto não era esse, era música raiz, era música caipira. Na época não encontrou eco. Eu acabei realizando isso num segundo momento em outra cidade, que foi Porto Nacional. Que eu tive um tempo depois que eu fiquei fora de Araguaína e voltei para Araguaína, né? É isso. Certo.
quantos livros você, de coletâneas e antologias, você publicou com esse eixo seu de pesquisa, de resgate da história e memória literária do Tocantins, literatura tocantinense? Quantos volumes você já publicou de seus alunos, incentivando a galera? Você é uma pessoa atenta, né? Nosso amigo pessoal, ele tem até um filho que trabalha aqui em Araguaína, ele gosta muito de Araguaína. E ele é correspondente agora da Calanto. Da Calanto, né? Entrou recentemente. Exatamente, o Zacarias. Gente boa, né? Gente boa demais. Muito apoiador dos escritores mais jovens e dos mais velhos também. E o Zaca, na época, me deu uma maior força, me ajudando ele que é antigo, mais antigo do que eu no Tocantins, ele está aqui há muito mais tempo, ele é do Pará, mas está aqui há muito mais tempo. E ele me ajudou a mapear. E eu consegui também ex-alunos, colegas que me ajudaram a fazer as entrevistas. E nós fizemos uma enciclopédia, aqui tem um volume, para dar exemplo, o volume 4, mas foram 5 volumes. Todos eles... 5 volumes? 5 volumes, né? Então são 200 autores, são entrevistas, é um livro de entrevistas sobre diversos assuntos, né? E aqui diversos outros autores. O volume 1 é o que tem mais autores aqui do Tocantins. No volume está o Edson Galo, está a Luísa, está o falecido Concesso, que eu entrevistei poucos meses antes de morrer. Está o Arésio Souto também. O Arésio Souto, só tem gente boa. Não é verdade? É verdade. Eu lembro daquela luta sua e eu sei que foi muito difícil produzir literatura na pandemia. Eu acho que você foi o único professor aqui do Tocantins que realizou um trabalho desse à distância do seu objeto de estudo, né? Exatamente. Das pessoas. Por isso que eu digo, Arésio. Você gastou quanto de linha telefônica para contactar esse pessoal? Felizmente, tem o WhatsApp, né? Que não tem custos, né, adicionais, assim, a não ser a linha, né? Durante aquilo. Então o WhatsApp me ajudou muito. Se eu tivesse que pagar custos telefônicos, ficaria totalmente inviável, né? E o que é interessante nessa enciclopédia... Se você fosse também viajar, pegar a van de cidade em cidade, quantos anos levaria? Não, 15 anos, sei lá. Seria muito difícil, né? E o mais interessante dessa enciclopédia, Léo, é que ela conseguiu um fato muito raro no Brasil. Ela se pagou 2 vezes. Porque quem é escritor sabe que é uma luta para você conseguir patrocínio. Eu não tive patrocínio nenhum, né? Foi no MUC. Então, era do próprio bolso? Do próprio bolso o tempo todo, né? Se você olhar, você não vai achar patrocínio nenhum. O selo da editora Veloso, né, que você conhece, você também é autor da editora Veloso. É, o grande parceiro, né? O Eliosmar Veloso. Mas é o selo, eu teria que conseguir recurso. Então eu coloquei do bolso e o livro foi se pagando, né? Hoje eu considero essa parte cumprida. Se alguém quiser tocar esse projeto, vai o outro pegar esse bastão. Isso. Sabe aquelas corridas de revezamento das Olimpíadas, que um vai e passa o bastão para o outro? Verdade. A minha parte está feita. Um está cansando, passa para o outro. Então eu já estou meio cansado. Então deixei. E você perguntou também sobre livros que eu realizei com alunos, né? Nós realizamos sim, e hoje eu estive antes no colegiado de letras, hoje eu estou colaborando no colegiado de geografia, onde eu trabalho leitura e produção de texto, geografia da religião, né? E é um local, um abraço aos meus amigos do colegiado de geografia, meu carinho ao pessoal de letras também. Não estou no curso de letras, mas estou lecionando uma disciplina para colaborar com a coordenadora, a professora Janete, que é muito minha parceira, né? E ela pediu essa colaboração, estou lá com prazer, uma disciplina de literatura. Mas com o pessoal da geografia que eu fiz, sabe? O trabalho, né? Sempre destacando Araguaína. Um deles, o Cristo Redentor, está na contracapa. O outro é a Praça das Bandeiras, que está na capa, Praça das Bandeiras. O outro é o Parque Simba, uma foto minha. O do Parque Simba é um livro que teve a foto de um grande artista, o Arésio Souto. Né? A capa, realmente, eu pedi para você com o maior carinho. Né? Eu estava totalmente isolado. Você foi lá na ruína, né? Fotografou a ruína do Parque Simba. E esse livro está correndo o Brasil. E pedi você para escolher qual é que você gostava mais. Mas ficou linda aquela capa, viu? Ficou muito boa. Bem histórica. Correndo o Brasil. E
teve um dos alunos, parece Miracema. Você morou em Miracema na temporada? Uhum. Fala sobre esse livro lá que foi publicado com os alunos lá, deu maior auê, foi muito bom. Rapaz, primeiro deixa eu contar como é que eu cheguei a Miracema, tomara que dê tempo, acho que vai dar. Né? Eu, em 2007, houve eleição para diretor do campus de Araguaína. O professor Expedito Cavalcante foi candidato, eu não sei se você lembra do professor Expedito, hoje ele está em Alagoas, ele foi embora. Né? E na época eu não quis ser candidato contra o professor Expedito, vagou a direção em Miracema. E em Miracema não tinha candidato doutor, porque tem que ser doutor para ser candidato a diretor da UFT. Né? E hoje o FNT aqui em Araguaína e Tocantinópolis. Então o que eu fiz? Eu, sendo doutor, lá não tinha candidato doutor, eu fui e uma colega de Tocantinópolis, Maria José, nós dois concorremos e eu ganhei as eleições, graças a Deus, com excelente 90% de votos entre os alunos, graças a Deus, e aí eu passei a ser diretor em Miracema. Né? Esse foi o primeiro momento. Fui diretor em Miracema, depois eu fui para Palma ser o primeiro pró-reitor de assuntos estudantis, né? Depois tive um tempo em Porto Nacional no curso de letras e voltei para Miracema. E em Miracema, como professor, em 2019, rapaz, foi um trabalho tão forte que até hoje deixa a sua marca. Você está lembrando disso agora, 5 anos depois, né? Quase 5 anos depois, da magnitude desse trabalho, em que os alunos tiveram a oportunidade de lançar. Foram 5 livros lançados, um por cada turma, né? Eu era o organizador, eles é que fizeram. Claro que me deu um trabalhão fazer a revisão de tudo isso, né? Um ânimo assim muito grande. Mas eu acho, professor Pedro Alberice, que foi inédito. Eu acho que nenhum professor, por exemplo, eu consegui, com meus alunos, incentivando, a produzir um livro de 2 turmas, né, do 4º ano, ensino fundamental, que é a Antologia Literária Entre Rosas e Espinhos, lá da Escola Municipal Vereador Raimundo Falcão Coelho, setor Tiúba, aqui em Araguaína. E eu imagino o trabalho que me deu aquilo. Eu chegava em casa e colocava aquilo lá no chão, sabe? E deitava e dormia ali. De tão cansado. Cansado, escolhendo, revisando, riscando ali, separando. Foram mais de 80 poemas. É muito trabalho. E aí, muitos não verem esse trabalho, né? Assim, pensa que a gente faz no estalo de dedo. Mas pensa que foi fácil. Ele fez. Exatamente. Aliás, eu quero aproveitar para lhe cumprimentar por esse trabalho, aliás, né? Tomara que você não desanime, né? Volte a fazer novos trabalhos quando tiver oportunidade. Porque e meus colegas professores, tem alguns aí tirando leite de pedra, sabe? Meio escondidinho aqui, ali, acolá. Como você falou, não tem valorização. Eu acho que os governos, governo estadual, governo municipal, né? Fica aqui o nosso apelo ao senhor governador, aqui em Araguaína ao senhor prefeito, aos prefeitos da região, para que olhem para esses intelectuais da cidade, para que deem força, para que patrocinem esses livros. Né? Porque o nosso estado de Tocantins, ele tem pouquinho mais de 30 anos de autonomia. Ele ficou muito tempo esquecido, nortão de Goiás. Quando ele adquiriu sua autonomia, ele está tendo progresso em diversas áreas, só que a cultura está emperrada, está parada, a educação até que está indo, mas a cultura está emperrada. É preciso seriedade, é preciso que os prefeitos, que os governadores, não só do Tocantins, todos os governadores, deem atenção, indiquem, nomeiem secretários de cultura comprometidos, com história de trabalho, né? Dispostos a arregaçar as mangas. Que tenha competência também. Que tenha competência, né? Tem que ter uma preocupação. Que saiba agregar também todas as classes artísticas, modalidades. O que é um trabalho difícil. Então não pode, um secretário de cultura não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa com um grau de paciência muito grande para fazer esse agregar aí sobre o qual você está falando. Porque às vezes a indicação política sacrifica muito a classe artística de uma determinada cidade, local. Com certeza. Então o gestor tem que ter muito cuidado, porque a cultura é uma coisa tão especial, tão delicada. Né? Acho até que os gestores deveriam cuidar dessa parte, educação e cultura e saúde, ser o mais técnico possível, o menos político possível. Né? Tudo bem, a pessoa que entrar num cargo técnico desse, de secretário da cultura, eu, por exemplo, já tive a oportunidade de estar em gestão
né? E quando eu tenho, se um prefeito me nomeia secretário da Cultura, eu tenho um compromisso com aquele prefeito, eu não vou ser um inimigo daquele prefeito. Você veste a camisa. Claro, eu vou vestir a camisa, isso é normal. Normal. Né? E esse prefeito naturalmente vai dar força, vai dar apoio para que a cultura aconteça. Né? Eu espero que em todas as cidades haja esse, como é que eu vou dizer assim, essa ação do executivo, né? Que haja uma preocupação. Né? Eu, por exemplo, quando cheguei ao estado de Tocantins, eu comecei a observar cidades. Você acredita, Arésio, que tem município aqui na região extinguindo biblioteca pública? Né? Nós temos aqui a nossa aí, conterrâneo, né? Que merece, é Anacleto, né? Anacleto conterrâneo, está sendo reformada. Ah, eu vi que está lá um andaime, né? Trocaram o laboratório, novos computadores. Parabéns, né? A gestão responsável por essa reforma. Investindo lá. Está investindo, está melhorando. Eu vejo com seriedade. Eu estou lá também com o projeto Incentivo à Leitura, o projeto Ciranda Cirandinha. Você está tendo muito sucesso. Estamos batendo lá, insistindo com a garotada, com os jovens. É um caminho assim espinhoso, muito difícil, porque eles com celular, né, na mão o tempo inteiro, ao invés de pegar um livro, celular. E aí, mas a gente está ali tentando incentivar, tentando atrair. E o que a gente espera é o seguinte, que o gestor público, por exemplo, o prefeito, ele indique pessoas que entendem na área, principalmente na educação e cultura. Eu digo a saúde ainda também. E a saúde também. Né? E não tenha pena de investir nesses setores, porque ali está a alma da sua reeleição, do seu reconhecimento, que ele vai tratar a comunidade da melhor forma possível, tanto na saúde, na educação, como na cultura. O jovem aqui é carente de cultura. Exatamente. Né? É carente. Então, se você coloca, digamos, um gestor somente porque é amigo do político A ou B, poxa, prejudica demais a classe. Porque difícil. Tudo para, né? Tudo para, exato. Fica aquele marasmo. E um detalhe importante, Arésio, que o gestor precisa compreender, um gestor sério, é ter um bom secretário de cultura para entender bem a diferença entre entretenimento e cultura. Entretenimento é uma coisa, é bom também, faz parte da cultura também, mas entretenimento e cultura são coisas diferentes. Então você pode convidar bandas populares, isso, nessa parte do entretenimento, não tem problema em investir, mas se você deixa a cultura mesmo de fora, né, o que acontece com a população? Ela vai se alienando aos poucos. Isso é tudo que a gente não quer. Nós queremos Araguaína, uma cidade com essa pujança, uma cidade que já é respeitada, né, no cenário nacional, uma cidade conhecida nacionalmente, né, mas na questão da cultura ela está gatinhando. Né. Isso aqui não é uma crítica destrutiva. Isso aqui é um diagnóstico para que a gestão, né, leve bem a sério, e não só a nossa gestão de Araguaína, nós temos aqui cidades próximas, acabei de lhe dizer que tem cidade fechando biblioteca pública, isso não pode acontecer. Muito bem, nós estamos retornando novamente com uma entrevista com o grande professor, doutor em literatura, Pedro Alberici, da UFT e agora da UFNT, 19 anos de casa aí, e excelente serviço prestado à nossa comunidade, ao estado de Tocantins. E eu quero agora que ele fale um pouco, ele que já rodou muito pelo mundo, e morou num estado que tem muitos museus, né? Muitos espaços museológicos. Gostaria que falasse qual a importância de termos aqui em Araguaína um museu histórico e cultural para a nossa cidade, doutor Pedro Alberici. É muito interessante a sua pergunta, porque realmente aí, como nós já comentamos, eu corri o mundo, né? Estive em vários países, né? Acabei não citando, eu fui professor da Universidade de Dublin, capital da Irlanda, né? Num convênio na época com a FT, e depois fiquei quase um ano também num país chamado Malta, né, que é um país insular, próximo da Itália, e por onde eu andei, eu percebi a importância que tem os museus. Né?
a importância do estudo da história. Observe-se, Araguaína é uma cidade que nós podemos dizer jovem, mas já tem coisas que estão se perdendo que deveriam estar sendo preservadas em Araguaína, pela inexistência de um museu histórico-cultural, que é um plano aí, não é, que tem uma associação de amigos, não é isso, Arésio? É a AMAR. Muito bem. Associação Amigos do Museu de Araguaína. Está na luta aí com muita gente, muitos professores e a comunidade, os estudantes, em prol da implantação do nosso Exatamente. museu. E eu já soube que até que há um terreno doado, não é isso, para a implantação do museu, num excelente local, não é? Com uma metragem muito grande de terreno. Então é preciso que o poder público encampe essa ideia. Não é? Nós temos aí as forças vivas de Araguaína que convoco, assim, convoco aí vereadores, prefeito, né? Convoco aí deputados, que nós temos representação. Nossa cidade é importante, é polo, né? É uma cidade que tem é a capital econômica do Tocantins, né? Assim. Então é importante que, como eu sempre digo, não se veja apenas o aspecto econômico, o aspecto cultural. Ele divulga a cidade. Um museu numa cidade é algo que faz uma tremenda diferença. Então, eu estive aí pelo mundo afora, né? Por exemplo, estive no Museu Britânico de Londres, quando estive na Irlanda, visitei a Inglaterra, que é uma ilha próxima, né? São duas grandes ilhas, e pude ver a grandeza do Museu Britânico. Então, Araguaína é uma cidade que ainda não tem o seu museu. Nós também, Palmas, por exemplo, tem um palacinho, né? É a primeira capital do Tocantins, a segunda capital, né, porque a primeira foi Miracema. Miracema é outra cidade onde falta também um museu, falta uma atenção para essa área, né? Mas Miracema é uma cidade com um capital muito menor, né, financeiro. Araguaína é uma cidade forte, então eu convoco as forças vivas da cidade, convoco os intelectuais da cidade para que façam uma pressão benfazeja, né, não uma pressão perniciosa, uma pressão benfazeja sobre as forças de executivo dessa cidade, do Estado, para que deem importância, para que aloquem recursos, né, assim, emendas de bancada de deputados, o que for necessário, para que possamos ter o nosso museu, o Museu Histórico e Cultural de Araguaína, que essa luta merece apoio. Muito bem, que pena, né? Nós estamos encerrando essa entrevista maravilhosa com o grande professor Pedro Alberici, doutor em literatura pela UFMT. Mas, com certeza, surgirão novas oportunidades. Não é mesmo, professor Alberici? Se Deus quiser. Eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Chega Mais e dizer-lhe que estarei sempre à disposição para divulgar esses trabalhos, tá? E a gente bater um papo sobre literatura. Quero que você depois venha aqui para a gente falar sobre Mário de Andrade, Ótimo. Fernando Pessoa, Graciliano Ramos, Jorge Amado, tá? A gente bater um papo e repassar isso para a garotada jovem que está no ensino médio aí, aprendendo, né? Começando a ouvir. Com toda certeza. Então, né? isso é um incentivo para eles, ajuda muito. É uma necessidade. Aí, suas considerações finais aí para seus amigos da UFMT, toda a sua galera aí, pode falar agora. Nessas considerações finais, eu gostaria de me lembrar de uma pessoa que infelizmente faleceu na pandemia, né? Um grande intelectual de Araguaína que não pode ser esquecido de maneira alguma. Esta semana foi aniversário da morte do professor José Francisco Concesso. Né? 3 anos, né? 3 anos. José Francisco Concesso, eu me lembro com muita tristeza quando ele faleceu. Ele fundou a Acalanto, que no primeiro momento chamou-se Academia de Letras de Araguaína e Norte Tocantinense, assim, uma ideia excelente, e ele encampou isso. Muitas vezes ele estava, sabe, bem solitário na luta, mas ele não desistiu, ele era um homem teimoso. E eu estava, numa época que estava mais me aproximando dele, rapaz, foi que veio a pandemia e logo depois ele faleceu. Eu não tive a alegria eu tinha muitas ideias para ele a respeito de Academia de Letras, trocar ideias, né? E graças a Deus aí o Alex, né, o Alexandre Gomes de Brito encampou, está sendo muito ajudado pelo Edson Galho e outros colegas, não só o Edson, né, que estão ali apoiando. Uma diretoria boa. Tem a professora Marta, a Luísa Helena. Isso. Né? Então, a Luísa Helena já foi até secretária
municipal de educação, parece, lá na cidade natal dela. Ela era uma mulher muito atuante. Mexeu com jornal também lá. O histórico é quase bem parecido com o dela. Sim, é uma colega que eu respeito. Dedicada à literatura. Ele digo mais, para mim é a mulher que melhor escreve poesia no Tocantins. A Luísa Helena é muito preparada realmente. Então, o professor José Francisco Concesso, eu acho até que deveria pensar nesse museu aí que virá, tem que ter uma parte de dedicação a ele, né, do trabalho que ele realizou, primeiro como padre, você sabe, né? Ele Sim, foi um sacerdote aqui, um líder religioso, isso a gente tem que respeitar. Um padre de Orião, exatamente, congregação. E também neste museu, eu acho que principalmente a parte de literatura, né? Com certeza nós teremos alguma homenagem para ele. Precisa, um espaço especial. Tem que ter um espaço, José Francisco. Porque ele foi considerado um dos maiores intelectuais da nossa região. Não foi? Com certeza, inclusive era super interessante, não foi um dos melhores não, pelo super interessante ele foi a referência do Tocantins, né? Então, Araguaína está de parabéns por isso. E é preciso lembrar, ele foi um homem muito dedicado, um homem apaixonado por Araguaína. Não podemos esquecer do professor José Francisco Concesso. E eu quero aí deixar o meu abraço, primeiro a você, meu querido Arésio, que sempre colaborou com a gente, sempre estivemos juntos, né? Verdade. Nessa luta, nem sempre tanto quanto gostaríamos por causa das atividades que eu tenho, você também é um homem ocupado, né? Mas nós tentamos fazer o melhor possível. E eu quero deixar meu abraço aí ao FNT, né? Ao querido reitor, o professor Ayrton, ao Nathaniel vice-reitor, né? A todo o pessoal ali da diretoria, que Roberto Antero, né? Que eu acho que você conhece também, todo o pessoal, né? Professor Antônia, que estão nessa luta para levar o FNT para frente. O FNT ela foi implantada, está com 5 anos agora da implantação, mas está numa luta para ampliar, já tem Araguaína e Tocantinópolis, está para nascer o campus de Xambioá, o campus de Guaraí, né? Então Araguaína está sendo um polo irradiador fabuloso. Então meu abraço aos meus alunos, aos meus colegas do FNT e enfim, a esse público teu maravilhoso, né? Dessa nossa querida cidade e região. Muito obrigado, tchau, tchau, até a próxima. É isso aí, o programa Chega Mais, Informação e Entretenimento, ele é o primeiro programa educativo e cultural da nossa cidade. E nós precisamos do apoio de todos, principalmente das instituições públicas, privadas, os empresários, os comerciantes, para a gente manter o nosso programa aqui no ar e ter um programa de qualidade como você merece, tá? Vamos ajudar o programa Chega Mais para que nós possamos manter todas as despesas do programa e também conseguirmos ficar no ar por muitos e muitos anos, ok? Tchau, tchau, conto com seu apoio. Meu nome é Wally Silva, sou cantor e compositor de música romântica brega. Estou aqui em nome do Erasmo Sou para divulgar o meu trabalho com o programa Chega Mais. Muita alegria, satisfação. Vim aqui para cantar uma música de minha autoria, Hora H.
quente, me deixa muito valente, com essa vou me casar. Me dê carinho, embora seja quente, me deixa muito valente, com essa vou me casar. O Alisson Silva arrasando esse coração apaixonado. Oh, coração apaixonado. Me dê carinho, embora seja quente, me deixa muito valente, com essa vou me casar. O Alisson Silva cantando pra vocês, música de minha autoria. Minha mulher me largou, disse não te quero mais. O teu dinheiro acabou, vai embora e não vem mais. Mas o tempo foi passando, o passado não volta mais. Vou agora arrumar outra, pretendente tem demais. Mas o tempo foi passando, o passado não volta mais. Vou agora arrumar outra, pretendente tem demais. Eu era casado, mas hoje não sou mais. Eu era casado, mas hoje não sou mais. Muitas mulheres de hoje não se satisfaz. Quando a bunda tava bom, despacho não quer mais. E quando a gente tem dinheiro, elas andam atrás. E quando o dinheiro acaba, manda embora e não quer mais. Eu era casado e hoje não sou mais. Eu era casado e hoje não sou mais. E hoje não sou mais. Ofereço para todos os meus amigos de Araguaína que curtem essas músicas brega romântico. Esse cantor Alisson Silva, diretamente de Araguaína, cantando para vocês música Piradinha, de minha autoria. Marquei um encontro com a menina, já era quase de madrugada, não tinha mais lugar pra gente ir. Ela me levou pra casa dela, chegou lá, ela pegou e me abraçou, me deu um beijo e me jogou no chão. Chegou lá, ela pegou e me abraçou, me deu um beijo e me jogou no chão. Eu falei, mas que menina fogosa, piradinha e sem noção. Ela queria me pegar de todo jeito, no sofá em cima do fogão. Ela queria me pegar de todo jeito, no sofá em cima do fogão. Piradinha, piradinha, piradinha e sem noção. Ela queria me pegar de todo jeito, no sofá em cima do colchão. Ela queria me pegar de todo jeito, no sofá em cima do colchão. Ei, piradinha, 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 piradinha e sem noção. Ela queria me pegar de todo jeito, no sofá em cima do colchão. Ela queria me pegar de todo jeito, no sofá em cima do fogão. Piradinha, piradinha, piradinha e sem noção. Ela queria
cima do colchão. Ei, Wally Silva. Opa, bom gente, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e pela oportunidade que tive de apresentar um pouco do meu trabalho a vocês. O programa Chega Mais, amigo Erasmo, né, com todo o carinho e satisfação que tem, né, e me deu a oportunidade para poder divulgar um pouco do meu trabalho, né, essas músicas todas de minha autoria, né, tem muito carinho, tem muitos anos que estou na música, né, cantor e compositor, e é uma coisa que eu gosto de fazer, sabe, e com certeza estamos juntos aí. Música de minha autoria, Só Se Você. O Alisson Silva. Ela queria que eu pagasse a faculdade, energiava o telefone, o aluguel da kitnet, e no fim de semana ia ao salão. Ela queria pra bancar suas despesas, mas na verdade nada sério com ninguém. Ela queria pra bancar suas despesas, mas na verdade nada sério com ninguém. Se eu oferecia 100, ela pedia 200. Se tivesse 50, ela queria só se fosse 100. Só se fosse 100, só se fosse 100. Se eu oferecer 50, ela queria só se fosse 100. Só se fosse 100, só se fosse 100. Se eu oferecer 50, ela queria só se fosse 100. Ela é uma das mulheres interesseiras que só tá de olho naquilo que você tem. Se tem fazenda, é isso que ela almeja. Se a casa é boa, ela quer tomar também. Às vezes falava muitas frases de amor, mas na verdade ela não amava ninguém. Ela é uma das mais interesseiras que só tá de olho naquilo que a gente tem. Ela é uma das mais interesseiras que só tá de olho naquilo que a gente tem. Só se fosse, só se fosse, se oferecer 50, ela queria só se fosse, só se fosse, só se fosse, se oferecer 50, ela queria só se fosse. Aê, coração apaixonado, Wally Silva. Música boa, parabéns. Obrigado, pessoal. Quando você estiver triste, lembre-se sempre disto. Para alguém no mundo, você é a pessoa mais importante de todas. Antes de ir dormir, alguém fecha os olhos pensando em você. E quando acorda, alguém pensa imediatamente em você. Na nossa vida, tudo acontece por uma razão. Não se preocupe muito com as pessoas que entram na sua vida só para te culpar. O tempo as colocará no lugar delas no fim. Ame as pessoas que te querem bem e se afaste daquelas que só te causam danos. Se na tua vida algo não sai como planejado, sim, a própria vida te dará uma segunda chance. Aproveite. Se alguém te odeia, é porque provavelmente te inveja. Não esqueça disso. As pessoas invejosas não aceitam a felicidade alheia. A vida, minha gente, é muito curta para viver sempre triste e de cara feia. Para realizar aquilo que queremos na nossa vida, temos que fazer muitos sacrifícios, né? Mas quanto mais o caminho será difícil, mais a recompensa será alta. Sempre se aprende algo com os erros cometidos.
Libere o seu coração do ódio. Doe mais e espere menos. Ser feliz, não significa ter uma vida perfeita. Significa entender que mesmo com 1000 dificuldades, vale a pena vivê-la. Mesmo quando você comete o maior erro de sua vida, saiba que algo de bom poderá ser aprendido. Se você tiver uma nova ocasião, agarre-a imediatamente. Se você tem dúvidas, peça explicação. Se suspeita de algo, investigue. Supor algo faz adoecer a sua alma com histórias inventadas. A vida te dá a oportunidade de escrever, mudar e corrigir a sua história a cada novo dia. Ei, seja sábio e escreva uma nova história. Sabe qual é? Sim, a sua. Infelizmente já acabou, o nosso programa hoje, mas eu quero convidá-lo novamente para o próximo sábado, aqui, para estar presente juntamente com a sua família, seus amigos, assistindo o programa Chega Mais, tá? Qualquer dúvida em relação ao programa, acesse o nosso site www.historiadearaguaína.com.br, que você terá todos os nossos programas publicados lá, também no YouTube, através da tvaratocan.net, você encontra também o programa Chega Mais, tá? Eu quero agradecer a todos pela audiência e conto com vocês no próximo programa, tá bom? Tchau, tchau. Se Deus quiser, próximo sábado estamos aqui novamente. Chega, 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 chega mais. Chega, 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 chega mais.